Bom dia, meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre a prostituição e as pessoas no meu grupo são Mirella e Júlia Gomes. Para começar, falando mais sobre a prostituição, eu vou contar uma história que é de uma moça que se chamava Benedita e ela vivia em Portugal, mais ou menos no século XII, numa pequena cidade chamada Sintra. A Benedita, Portugal naquela época, ela era dividida em três partes, que eram o povo, o clero e a nobreza e a realeza. A Benedita, ela fazia parte do povo, o que significava que ela fazia parte da sociedade mais pobre naquela época, o que também eram chamados de marginalizados, que eram as pessoas que não eram tão privilegiadas. Como a Benedita fazia parte dessa pequena população, ela tinha um problema de renda, de dinheiro, e também significava que ela tinha que pagar os impostos. Ela morava com a sua mãe e ambas trabalhavam para o senhor que morava um pouquinho longe dali. Lá na casa desse senhor, elas trabalhavam como empregadas e que também cuidavam de plantações. A Benedita, ela não gostava muito da vida que ela vivia, por causa que ela trabalhava muito para ganhar muito pouco dinheiro e que não estava nem sustentando direito a família dela. Então, por causa de todas essas condições que ela passou a viver por muito, muito tempo, ela decidiu se tornar uma prostituta, que naquela época era muito recriminada. Depois de um tempo que ela se tornou prostituta, ela viu que a vida dela estava muito difícil de se viver, que tinha piorado drasticamente, mesmo depois de ter uma renda extra na família. Ela percebeu que as pessoas naquela vila que ela morava julgavam muito ela e que a renda que ela estava ganhando foi diminuída por causa da igreja naquela época, que como era considerado um pecado, a igreja pegava metade dos seus bens, do dinheiro que você ganhava, para eles por ser considerado errado. Como naquela época a prostituição ela era tipo uma hierarquia. Você era prostituta de vila, depois você subia um pouquinho mais e eram como se fosse acompanhantes de luxo naquela época dos clérigos, e por último você se tornava dona de um bordel, dona de bordel. E foi isso que aconteceu com ela. Ela se tornou dona de bordel e um tempo depois de muito trabalho acabou morrendo nessa profissão. Essa história que eu contei é uma história fictícia, mas que foi feita para explicar um pouco mais como era a vida das mulheres e das prostitutas naquela época. Pecado ou necessidade? Esse era um dilema que muitos dos clérigos enfrentavam pelo fato de não saberem se era errado ou se era certo, ou se podia ou não podia acontecer. Pecado por causa da grande influência que a igreja tinha e necessidade por causa da necessidade básica que elas tinham. E depois de um tempo, sob o aspecto da época, as prostitutas, o que elas praticavam ia contra tudo que a igreja acreditava. Então, mas por outro lado, a igreja também, e as pessoas que também não gostavam da prática, não podiam fazer nada, porque cada vez com mais demandas de mulheres, a prostituição foi crescendo, foi quase impossível de impedir que ela acontecesse. Naquela época também, a prostituição foi impedida de ser desativada, por causa que ela era considerada um modo de controle de pecados. O que era isso? Os homens mais jovens, eles iam até os bordéis e ficavam com as meninas que, como elas já eram consideradas pecadoras pela igreja, eles diziam que era um controle para que não acontecesse estupros com as mulheres respeitáveis da rua e que elas fossem impedidas de seduções ardilosas e abusos. Então eles iam para os bordéis para que lá eles se satisfazessem e que para eles, afinal, o que seria mais grave? Violar o corpo de uma moça que já era pecadora ou de uma moça respeitável e pura? Então, para eles, tinha esse balanço. Também é importante lembrar que, antigamente, os bordéis, a prostituição ele era feita em lugares urbanos. Então, por exemplo, tinham ruas específicas que eram chamadas de rosas, que era onde tinha os principais pontos de prostituição, e que também tinha
uma expressão que era chamada arrancar a rosa, que significava que você estava servindo a prostituição. Agora eu vou contar outra história, que é uma história real, que é a história da Brenda. A Brenda, ela começou a se prostituir muito quando criança, quando ela, na década de 70, 60, quando ela mais ou menos tinha 14 anos, que ela perdeu a mãe quando ela tinha mais ou menos 6 meses, ela já tinha uma renda muito baixa, e depois que ela perdeu a mãe, ela passou a morar com a avó. Ela falou que tinha uma renda, ela falou que tinha uma condição muito boa com a avó, que elas tinham um relacionamento muito bom, a não ser quando a avó estava bêbada. Então, durante o crescimento de Brenda, a avó saía para ir para bares e coisas assim, e voltava com amigos mais velhos dela. O que, depois que a avó ficava inconsciente, ela acabava sendo abusada pelos amigos da avó, que não estava ciente do que estava acontecendo. E isso aconteceu por muito, muito tempo. E como a Brenda já tinha esse conhecimento de que o corpo dela era livre para todos, já que aconteciam muitos abusos e ela não tinha consciência do que estava acontecendo, ela acabou engravidando quando ela tinha 14 anos também, e engravidou de 2 filhos. E com essa gravidez, a avó dela pediu para que ela saísse, um dia pediu para que ela saísse e fosse fazer dinheiro para que ajudasse com as rendas básicas da casa, já que ela tinha 2 filhos e também tinha ela para viver. Então, a Brenda um dia saiu de casa pela noite e se arrumou toda para parecer um pouco mais velha do que ela já era, comprou coisas caras, batons, e saiu para conseguir fazer dinheiro. A primeira profissão que veio na cabeça dela foi a prostituição, por causa que uma vez ela perguntou para a avó o que as moças da rua que ela via, as prostitutas, faziam, e a avó disse assim que elas tiravam a roupa em troca de dinheiro dos homens. Então, ela pensou que, já tinham feito isso com ela uma vez, que poderia fazer isso de novo. E ela achou que na primeira vez que ela saiu à noite, ela achou que foi lucro, por causa que ela ficou com 5 homens e ganhou por cerca de $400. Então, ela achou que fosse uma profissão boa para ela continuar. E ela continuou durante 25 anos. Durante esses 25 anos, a Brenda, mas aconteceu muitas coisas com ela, como facadas e tiros, o que mostra que a prostituição não é algo o que fantasiam dela não é algo tão bom, e que para ela o estopim da profissão foi quando ela estava saindo de um carro do cliente no final desses 25 anos, e esse cliente empurrou ela e o vestido dela ficou preso na porta do carro. Então acabou que ela foi arrastada por alguns quarteirões e ela percebeu que ela não podia mais fazer isso porque estava afetando muito ela. Então, explicando mais sobre a prostituição no contexto atual, na atualidade, ela é encontrada em diversos meios de comunicação, como jornais e revistas e coisas assim, só que as que são encontradas em jornais e revistas, elas não são consideradas prostitutas. Elas não se consideram prostitutas, por causa que elas têm, muitas vezes elas têm diplomas e universidades e falam mais de uma língua, o que para elas significa estudos que normalmente não se condizem com a condição de uma prostituta. Só que normalmente elas são chamadas de acompanhantes de luxo também. E, além disso, só que ao contrário das acompanhantes de luxo, também tem as prostitutas de vila, de rua, que ao contrário delas, elas precisam fazer de tudo para chamar muita atenção para conseguir o máximo de clientes possível numa noite. Também acontece muito, ao contrário, também acontece muito em lugares urbanos e lugares rurais. E também tem uma expressão que é conhecida como rodar a bolsinha, que é você se oferecer para se tornar uma prostituta. Você está se oferecendo para outra pessoa para ele vir te pagar um dinheiro. Esse daqui é um gráfico que mostra como é que as mulheres elas entram para a prostituição normalmente, que normalmente é quando elas estão em condições muito baixas de renda ou quando elas são moradoras de rua, que é muito mais difícil de encontrar um emprego digno. Ou quando sofreram abuso na infância também, que mostra que elas são mais vulneráveis do que outros. E é isso, muito obrigada.